Nós estamos participando da campanha bíblica, certo? E tem sido uma bênção, né? A gente tem escutado os testemunhos de quem tem lido diariamente. E sim, acho que ficou muito bom. O sistema que o irmão Paulo Cardoso desenvolveu ficou muito fácil, muito simples, né? A gente clica lá no link, já aparece o texto e logo abaixo já tem a questão do dia, já responde, já pontua. E assim a gente continua aprendendo mais, né? Sendo alimentado pela palavra de um jeito divertido, em comunhão com os irmãos. E quem ainda não se inscreveu, fazendo uma propaganda, ainda dá tempo, acho que é o último dia hoje, né? Quem quiser se inscrever, é só acessar o link, tá no grupo do Bosque Avisos, ou pode falar com a Rebeca, com a pastora Noemi, enfim, com o pessoal aí que tem organizado a campanha. Amém? E hoje eu já vou adiantar um pouquinho do capítulo de amanhã, Mateus 11. Essa é a última parte de Mateus 11, né? Parte do Vinde a mim. Amém? Vamos ler? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? O irmão Gilson, ele falou da música, né? Viver por Ti. E engraçado que é a música que eu gosto muito também. E eu entrei no meu casamento com ela, né? E então é uma música assim que eu fico muito emocionado de cantar, porque tenho boas lembranças, mas principalmente pela mensagem dela. É uma música assim que para mim fala muito de compromisso com Deus, com o Senhor, de uma vida toda, né? Isso é muito bom, assim. E realmente é a mesma coisa, me traz assim sempre para o centro, né? Coloca Jesus Cristo no centro da minha vida, é o prumo, né? Quando eu lembro dessa letra, dessa música. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa manhã, né? O primeiro versículo que a gente lê em Mateus 11, 28, que é Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse versículo a gente vê um convite de Jesus Cristo bem claro. É um convite bem simples. Vinde a mim, e é para todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite simples, né? Bem claro. E eu gostaria aqui de contar um pouquinho do que a minha esposa, ela nem sabe que eu vou falar isso, mas não, é coisa boa. Não é, na verdade eu aprendi dela, por isso que eu vou falar dela, mas eu acho que para todas as mães, eu acho que é a mesma situação. Ela fala assim sempre que eu vejo ela comentando, né? Principalmente com as amigas que estão grávidas, que vão ter o primeiro filho, que quando acontece o parto, a primeira sensação que vem é de alívio. É uma sensação de alívio. E sobe aquela adrenalina e fica, né, com aquela sensação, e a mãe fica toda, né, daquele jeito. E eu acho que há uma diferença entre alívio e descanso. Porque o descanso, depois que tem o parto, não vem de imediato. O alívio vem de imediato. Nasceu, saiu aquele peso, literalmente sai o peso, né? O Simon, por exemplo, nasceu prematuro de 3 quilos. Né? Com 8 meses nasceu de 3 quilos, imagina se fosse com 9. E a Rebeca, assim, eu acompanhando o parto, né? E eu curioso para ver, mas ao mesmo tempo não, né? Eu vendo assim por cima, e aí teve que ter ajuda do anestesista para empurrar e tirar, né? Eu falei, meu Deus, né? Que força que faz, né? Fora a Rebeca, né? Achava que ela estava desmaiada. Ela fechava o olho, abre o olho. Mas é que ela estava com pressão baixa, já assim, sei lá o que estava acontecendo. Eu ficava meio apavorado, assim. Mas a sensação depois que nasce, assim,
Eu lembro que o primeiro chorinho do Simon, a Rebeca já começou a chorar. Assim, de emoção mesmo, sabe? Aí o médico trouxe, passou o bebê assim na cara dela, assim, para dar aquele primeiro contato, e foi muito emocionante, né? Mas assim, o descanso, ele é diferente. Ele vem alguns dias depois, né? Passa adrenalina, o corpo relaxa, começa a se acostumar já não mais com o bebê, né? Agora é o corpo sozinho novamente. E aí vai passando os dias e aí vem o descanso do corpo, né? Aos poucos. Então há uma diferença entre alívio e descanso, né? E no primeiro versículo ele fala sobre o alívio, né? Quem está na campanha bíblica e está acompanhando certinho, a gente leu essa semana Mateus 6 a 10, né? É isso. E Mateus 8 e 9, ele fala muito sobre milagres. Vários milagres, maravilhas que Jesus estava fazendo por onde passava, né? Vários, assim. E é claro que é só alguns do que ele fez. Ele fez muito mais, que a gente nem consegue imaginar. E por que eu estou dizendo isso? Porque é nesse sentido que Jesus está falando do alívio. É o primeiro momento. Eu costumo eu entendo, né, que quando a gente vem para Jesus, eu acho que a grande maioria das pessoas vem para Jesus, se não for todas, vem para Jesus por conta de uma necessidade. Seja uma necessidade, talvez física, enfermidades, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade de relacionamento na família, ou porque perdeu um relacionamento, né? Ou dificuldades no trabalho, enfim, N dificuldades, né? Ou mesmo no meu caso, que eu nasci num lar cristão, sempre ouvi da palavra, cresci ouvindo, indo para a igreja, né? Desde pequenininho, igual o Simon. E eu falo que eu não me converti quando eu era lá criancinha, sabe? Demorou um tempo. Eu fui me converter mesmo quando eu era pré-adolescente. Mais ou menos quando eu entendi de verdade quem era Jesus, o amor de Jesus. E foi porque eu estava num momento onde eu estava em dúvida. Então a minha necessidade era para saber qual era o propósito da minha vida, né? E aí a partir do momento que eu entendi, eu falei, poxa vida, agora eu entendi de verdade, sabe? Agora eu acho que eu posso batizar, agora eu posso ter uma vida com Jesus de verdade, sabe? Plena. Então, eu penso que o primeiro encontro, Jesus nos dá esse alívio que Ele promete, com certeza, né? Mas, nesse sentido, eu acho que tenho certeza, Jesus quer um pouco mais, né? E aí Ele continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu vejo esse trecho como compromisso. A palavra principal que me vem é o compromisso. A gente tem o primeiro encontro com Jesus, mas Jesus não quer que a gente fique apenas no raso. Ele quer um pouquinho mais. Ele quer nos dar descanso, Ele quer que a gente viva nessa plenitude, né? E isso a gente só vai conseguir se nós cultivarmos a intimidade com Ele. Porque se a gente parar no primeiro nível, que é simplesmente quando eu estou precisando eu busco a Deus, a gente acaba ficando só nesse nível, sabe? Estou precisando de ajuda nessa parte, Deus vai lá, dá, já não precisa mais, né? Ou então, estou precisando de resolver um problema com minha esposa, por exemplo. Aí resolve, fica às mil maravilhas. Agora eu não preciso mais na igreja, não preciso mais buscar Jesus, porque já resolveu, né? E realmente, Deus resolve isso. Deus abençoa. Isso é uma bênção e é muito bom. E Ele fala que vai dar. Mas Ele pede um pouco mais, né? E um pouco disso a gente pode ver em João 6.
João 6 tá falando do... Acho que eu já preguei sobre isso no Vespertino. Ele fala sobre a situação que Jesus também estava curando, a mesma situação aqui, fazendo maravilhas por onde passava. E quando ele ia fazendo as maravilhas e fazendo isso, muitas pessoas começaram a seguir ele, né? Imagina Jesus chegando, curando alguém. Chega, cura um paralítico. Depois o cego começa a ver. Todo mundo fica curioso. Eu vou seguir esse Jesus, né? Ou mesmo as pessoas que foram curadas e viram os milagres, começaram a seguir Jesus. E nesse trecho fala que tinha uma multidão seguindo Jesus, fora os discípulos, né? E eles seguiam Jesus por onde ele ia. Só que nesse trecho, o mais interessante é que Jesus, ele começa a falar algumas palavras, né? Algumas palavras, e as palavras têm a ver também com compromisso, tem a ver com aliança, né? Ele fala: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Ele vira para a multidão e começa a falar essas coisas, né? Por quê? Porque ele está pedindo para a multidão, fala assim: não me segue só porque você está vendo essas maravilhas, mas me segue, né, com esse compromisso, com esse nível de compromisso. Naquela época, a aliança de sangue era uma coisa muito séria, né? Então, para as pessoas entenderem, ele usava realmente essas palavras. E era a realidade. Uma aliança de sangue era para a vida toda, né? E a multidão, né? O engraçado é que a multidão, ao ouvir essas palavras, eles ficaram escandalizados, né? E vira para Jesus e fala: Quem pode aguentar? Quem pode ouvir essas palavras tão duras? Quem? E a multidão vai embora, vira as costas para Jesus e deixa Jesus. E aí Jesus vira para os discípulos, para os 12 dessa vez, e fala: e vocês? Né? O que vocês vão fazer? Vocês vão embora também? Meio que dá aquela intimada, fala: ó, e aí? Qual que é o nível de compromisso que vocês têm comigo? Vocês que andam comigo. E aí que Pedro fala: para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde eu ir. Eu vou te seguir. Eu quero ter essa aliança com você. Eu vou com você para onde você for. E isso é um verdadeiro discípulo de Jesus. E por que esse trecho aqui de Mateus 11, 29 tem a ver com aliança? Eu acho que a maioria daqui deve saber que o jugo é aquela peça de madeira que coloca no pescoço dos bois para emparelhar os bois, sempre de dois, um do lado do outro, para otimizar o trabalho, a força. E os dois caminham juntos e fazem o trabalho juntos, certo? E Jesus usa exatamente essa palavra, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, né? A palavra cônjuge também tem a ver com jugo. A palavra cônjuge significa estar sobre o mesmo jugo, né? Ou seja, eu e a Rebeca estamos sobre o mesmo jugo, estamos lado a lado, nós estamos caminhando junto, e é um compromisso para o resto da nossa vida, né? E Jesus está falando isso, falando: ó, vem, me segue, mas deixa o seu fardo de lado, coloca o meu jugo. Só que o meu jugo é suave, é leve. Eu vou andar junto com vocês. Aprende de mim, junto comigo. Você não está sozinho, sabe? É uma grande diferença, né? Existe uma grande diferença nisso. E eu acho que essa é a ideia da profundidade do relacionamento e do compromisso e da aliança que a gente precisa ter com Jesus, né? Sair do raso, né? Ir um pouquinho mais profundo, ter um compromisso mais profundo com Jesus.
E assim, o mais engraçado é que no 3 ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente tem a impressão que com a imagem que a gente tem na cabeça de que o trabalho, né, do jugo dos bois é pesado. É um trabalho árduo, realmente, dos bois é. Mas nesse caso, a figura de linguagem, com Jesus, não é. Porque não há melhor coisa no mundo do que poder andar com Jesus. Ele não está falando aqui, ó, seus problemas irão sumir, seus problemas irão acabar, eu vou acabar com todos os seus problemas. Vem comigo, vai ser tranquilo. Ele não está falando isso. Ele está chamando, é um convite para você andar com Ele. Vai vir problemas? Vai. Vai vir dificuldades? Vai. Vai vir enfermidades? Vai. É inevitável. Vamos perder pessoas? Vamos. Não tem jeito. Essa é a vida. Mas a diferença é que Ele está com a gente. E quando Ele está com a gente, quando a gente está lado a lado de Jesus, andando com Ele, buscando, íntimo de Jesus, as coisas ficam leves. Por quê? Por mais dificuldades que a gente estiver passando, a gente vai poder contar com Ele. E a gente vai ter certeza que a gente vai estar no centro da vontade dEle. Sabe? E aí que vem a paz. Né? A paz, o descanso para a nossa alma. A paz que excede todo entendimento. Entende? Vem desse compromisso com Jesus, vem de Deus. E essa é a boa notícia, né? Isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Uma palavra simples, mas que sempre me pega. Porque muitas vezes eu me pego, né, eu mesmo, orando para Deus e apenas pedindo. Mas às vezes a gente pede, mas não é da vontade dele, sabe? Às vezes a gente pede algo que a gente quer, pode até ser uma bênção, sim, Ele pode até dar, mas eu acho que Ele fica esperando aquele pouquinho mais. Vamos lá, meu filho, tenho esperança que você vai ter um compromisso maior comigo, tenho esperança que você vai andar comigo, sabe? Eu vou tirar o seu fardo, mas eu quero que você coloque o meu. Vamos andar juntos? Isso é um convite a todos nós, né? E vamos orar? Deus, eu quero primeiramente te agradecer porque o Senhor é bom. E o Senhor realmente é um Deus de amor que nos abençoa. É um Deus de amor que nos salvou. Realmente nos trata como filhos. O Senhor nos fez herança de Ti, Deus. Queremos te agradecer porque é um privilégio, Senhor. E nós não merecemos nada disso, sim. Mas nessa manhã eu quero orar especificamente para que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor de intimidade. Nós queremos pegar o Teu jugo, Senhor, colocar sobre nós, Deus, e andar com o Senhor. Queremos fazer essa aliança que o Senhor espera. Queremos ser como Pedro, Senhor, e olhar em volta e falar: para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E assim podemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos de Ti, que representam o Senhor e que estão com o Senhor. Deus, estar no centro da Tua vontade é a melhor coisa que tem, Senhor. Viver na plenitude de Cristo é a melhor coisa que tem, Senhor. É o que podemos ter, Senhor, neste mundo. Então nos ajuda, Senhor. Vem nesse momento, Deus, fala conosco, para que nós possamos ter esse coração, Senhor, quebrantado, como nós lemos em Salmo, contrito, Senhor, diante do Senhor. Que o Senhor possa nos moldar a cada dia e nos ensinar a sermos esses discípulos que o Senhor espera que sejamos. Deus, que nós possamos nos preocupar não só com o que a gente está precisando no momento, mas precisamos nos preocupar com a nossa vida toda, Senhor, com o que estamos fazendo, como está o nosso relacionamento com o Senhor, se estamos crescendo, se estamos evoluindo na Tua presença.
Nos ajuda, Senhor, nos dê graça, Senhor. E Deus nos perdoe, porque muitas vezes deixamos de Te buscar, Senhor, de todo o coração. Deixamos de Te buscar porque nós Te amamos e buscamos por interesse apenas, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter esse coração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, peço. Amém, Senhor.